Então, dando sequência para a aula inaugural sobre o tema 20º Simpósio Internacional de ELA, realizado em Berlim. Queremos chamar o Dr. Acari Souza Bulho Oliveira. Ele é médico responsável pelo setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp-PM e diretor fundador da Brela, que irá ministrar a aula O Cuidar, aprendendo com a ELA. Aprendendo com ela. A esclerose lateral-amiotrófica, ela representa uma simbologia, como tinha colocado anteriormente, em relação ao conceito dela. E há certos símbolos que nós não precisamos mostrar nem pedir qual que é o significado. Por exemplo, este. Desliguem o celular. Porque há muitos símbolos que nós vivemos e não precisamos nem mexer com eles. Dentre eles, a simbologia de certa doença. Essa senhora, ela procura uma consulta médica porque ela tem 56 anos, uma fraqueza muscular dos membros inferiores, atrofia de articulações. E ela é submetida a um exame de eletroneuromiografia e esse exame, ele mostra que tem uma alteração neurogênica. E lá, nesse exame, aparece um diagnóstico sugestivo de doença do neurônio motor. Ela é advogada, ela vai na internet, e na internet ela procura o significado do doença neurônio motor. E lá ela encontra esclerose lateral amiotrófica. E pela própria internet, ela pergunta qual é o conceito de esclerose lateral amiotrófica. Doença degenerativa, como foi comentado. Qual é a causa de esclerose lateral amiotrófica? Não existe uma causa única, são multicausas. Qual é o tratamento específico? Não tem uma medicação que consiga reverter o quadro clínico. Existe uma medicação que consegue atrasar um pouquinho a evolução da doença, isso está lá na internet também. E ela pergunta, e célula-tronco para esclerose lateral amiotrófica? E a resposta que se encontra lá, ainda em investigação, ainda em desenvolvimento. E ela pergunta, e o que representa isso em relação à qualidade de vida? As perguntas que ela fez eram perguntas difíceis, e a solicitação que ela me fazia era uma solicitação muito difícil também, do ponto de vista de concordar. Aquela senhora, na verdade, ela tinha um comprometimento do primeiro neurônio, ela tinha um comprometimento do segundo neurônio. O primeiro neurônio levando a um quadro de reflexo aumentado, o segundo neurônio, a atrofia, a atonia que ela tinha, a fraqueza e a fasciculação. É uma doença que é conhecida há bastante tempo já. É uma doença que é conhecida desde o século XIX. Nos Estados Unidos, ela tem uma relação íntima com o nome desse indivíduo chamado Lou Gehrig. Lou Gehrig, esse moço com 35 anos de idade, famoso jogador de beisebol, ele tinha quase todos os recordes na época em relação ao beisebol. Ele com 35 anos de idade, ele começa a apresentar uma fraqueza rapidamente evolutiva, progressiva, iniciada na mão esquerda dele, a mão que ele conseguia fazer a batida do taco de beisebol, acertar a bolinha, ela que começou a ter uma atrofia muscular. Esse indivíduo começou a ter uma performance diminuída, ele passa em consulta médica, e na consulta médica, isso em 1939, quando não tinha ainda eletroneuromiografia, não tinha ainda na época a ressonância magnética, os aspectos diagnósticos eles eram dados sobre uma forma puramente clínica, e o clínico que o avaliou disse simplesmente, isso se trata de esclerose lateral amiotrófica. E o prognóstico foi dado para ele. E o prognóstico é um prognóstico sombrio. E não só prognóstico, como conduta feita para ele. Não tem medicação específica para essa enfermidade. E tem mais ainda. Se o senhor quiser continuar a jogar beisebol, na nossa experiência, a doença ela terá uma evolução mais rapidamente evolutiva. Portanto, nós sugerimos que o senhor
saia dessa atividade profissional. Isso era 19 de junho, 4 de julho. Ele estava fazendo a retirada dos campos de beisebol. E os jornalistas, lógico, eles queriam saber que raio de doença que era essa. E no jornal, no Tribune Herald, no dia seguinte, eles contavam: a esclerose lateral amiotrófica é como se fosse uma poliomielite crônica, que o indivíduo fosse apresentando um comprometimento motor progressivo. E é uma doença evolutiva. Esse indivíduo, ele fez um discurso fantástico nesse dia. É um campo que cabiam 27 mil pessoas. Nesse dia, havia 61 mil pessoas lá. No discurso dele foi de uma forma muito contundente, muito forte, que no dia seguinte, no mesmo jornal, eles disseram: Lou Gehrig nunca foi tão grande como ontem no seu discurso de retirada dos campos de beisebol. Por quê? No discurso dele, ele falou que iria viver todos os dias da vida dele, sob uma forma intensa, completa e plena. E assim foi, por 2 anos. Ele veio a falecer 2 anos depois, e a esposa dele, Leonor Gehrig, é que praticamente manteve a lenda de Lou Gehrig. Mesmo falecendo 2 anos depois, ele continua vivo, e muito vivo até hoje. Esse é o símbolo que tem em relação ao Lou Gehrig. Tanto que nos Estados Unidos, eles não falam em doença do neurônio motor, eles não falam em esclerose lateral amiotrófica, eles falam em doença de Lou Gehrig, e o aprendizado em relação à doença de Lou Gehrig, esse aprendizado é transportado para outras enfermidades, por exemplo, para Alzheimer, para Parkinson e outras doenças degenerativas também. Esse aprendizado é no tocante como fazer diagnóstico. Naquela época, o diagnóstico era puramente clínico, mas nós errávamos, sob uma forma, quando nós dizíamos que o indivíduo tinha esclerose lateral amiotrófica e alguns não tinham esclerose lateral amiotrófica. Muitos pacientes passavam em primeira consulta, segunda, terceira e quarta consultas médicas e não tinham um diagnóstico definido, perdendo-se um tempo precioso o indivíduo, ele ia ter só o seu diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica cerca de 12 a 13 meses depois do começo do sintoma, ou seja, uma fase mais evoluída da doença. Portanto, havia necessidade de melhorar o diagnóstico. E os profissionais da área da saúde começaram a se reunir. Puxa vida, nós precisamos realmente procurar uma forma melhor para a realização do diagnóstico. Foi feita uma primeira reunião para isso. Uma importante, um estímulo para as reuniões, por exemplo, como essa aqui. E essa reunião, a primeira, ela foi feita em 1990 no Castelo de El Escorial. El Escorial tem uma história muito linda. Começou com um cemitério, onde ficou enterrado Carlos V. O filho dele, Filipe II, não se conformava do pai dele estar enterrado num local muito feio. E lá ele fez um panteão, depois tornou-se uma basílica, um monastério, depois uma universidade de criação de aposentos, e nesse local, as pessoas vivendo lá precisavam aprender. O aprendizado é com biblioteca. E essa é uma das maiores bibliotecas que existem na Espanha. E lá nesse local foi feita a primeira reunião. Nessa primeira reunião, os critérios diagnósticos para a esclerose lateral amiotrófica. Esses critérios diagnósticos que nós utilizamos, em parte, hoje, eles vieram facilitar a criação de uma possibilidade melhor para um diagnóstico mais preciso. Isso foi um passo bastante grande. O estímulo para a realização do diagnóstico. Não só isso, através do entendimento melhor e da caracterização melhor da doença, nós começamos a entender por que as células do corno anterior da medula, elas degeneram, elas diminuem em número. E esse entendimento melhor levou ao entendimento por que as células elas morrem, por que elas degeneram. O entendimento melhor para o diagnóstico levou ao entendimento melhor das causas da doença. Não é uma causa única, são várias causas. Dentre as causas, nós nascemos com certas marcas genéticas. Quando expostos a essas marcas genéticas, nós desenvolvemos um processo de envelhecimento. Ele pode ser geral, como ele pode ser mais localizado. Nos indivíduos, por exemplo, de cor mais clara, nós temos um envelhecimento mais precoce da pele, se a pessoa é exposta, por exemplo, ao sol de uma forma mais intensa. Em relação às doenças degenerativas, nós vamos aprendendo por que certas células têm maior sensibilidade a um processo de degeneração. O entendimento por que as células elas degeneram-se mais rapidamente, nós começamos a entender melhor as outras doenças degenerativas, que são as várias doenças degenerativas, o porquê do envelhecimento. E aqui, em relação à esclerose lateral amiotrófica, estamos aprendendo que nós temos certos genes que, quando expostos a certas características, eles expõem ao indivíduo a um processo de degeneração, de envelhecimento. Dentre as substâncias, o glutamato, aquilo que faz com que a célula funcione
em uma atividade excessiva, faz com que a célula entre em degeneração. E o glutamato que ativa a célula, se ele ativa demais essa mesma célula, ele faz com que ela entre em processo de degeneração. Se esse glutamato que ele estimula a célula, se ele não for captado pela célula vizinha, que o tampona, que o controla, ela entra em degeneração também. Nós começamos a entender melhor esses processos. Começamos a entender que para o processo de envelhecimento não é uma causa única que leva. São várias causas. Dentre elas, o glutamato ativando demais a célula, o cálcio que faz a célula funcionar, se ele aumenta muito dentro dela, faz com que ela entre em processo de morte, a mitocôndria que dá energia para a célula. Toda energia produzida tem um lixo produzido, não tem outro jeito. Só que esse lixo produzido, ele cobra um imposto também. Se o radical livre produzido por essa energia, se ele não for bloqueado, leva a um processo de degeneração celular. Se o processo inflamatório em volta da célula for mais ativo, ocorre uma aceleração do processo de envelhecimento. As células, elas se comunicam entre si através dos fatores tróficos. Uma alteração dessa comunicação faz com que ela entre em degeneração também. As substâncias produzidas nela têm que caminhar ao longo do axônio para chegar até o músculo esquelético. Se essas substâncias que caminham, se elas não caminharem de uma forma adequada, elas aglomeram-se. É como se fosse na Avenida 23 de Maio, que vocês conhecem muito bem, uma motoquinha pequenininha parada nela, em qualquer faixa, atrapalha o fluxo dos setores. Isso é muito importante porque quando fazemos uma avaliação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, 95% deles tem a forma esporádica, ou seja, não tem nenhum outro membro afetado na família. Mas 5% deles tem a forma familiar. E nessa forma familiar tem um gene marcador. Aí passa o exame de DNA. E aparece em certo indivíduo aquela mutação. Aquele indivíduo vai ter necessariamente esclerose lateral amiotrófica? Não. Não vai necessariamente. Isso foi muito bem demonstrado numa família nos Estados Unidos, na Filadélfia. 2 senhoras. Irmãs de 2 outras senhoras que desenvolveram esclerose lateral amiotrófica de forma familiar. Identificou-se um gene que era mutante e que levava à doença. E essas 2 senhoras, uma de 87 anos e outra de 82 anos, que tinham a mutação, elas não desenvolveram a doença. Ou seja, nós temos genes controladores também. Não basta ter só o gene defeituoso. Nós temos os genes controladores para a manutenção de vida. Isso é muito importante, porque a vida ela foi feita para ser mantida. Então nós começamos a ter os genes protetores também para que a sobrevivência ela seja mantida. Os critérios diagnósticos, eles vieram trazer uma novidade para nós. A novidade é a possibilidade do diagnóstico mais precoce. Porque até aquela oportunidade, de 1990, gastávamos 13 meses do tempo de uma vida de um indivíduo para fazer um diagnóstico. Com esses critérios diagnósticos, começamos a acelerar esse diagnóstico. Trazer o indivíduo para o diagnóstico mais precoce. Mas qual que é a importância disso? A importância não era só trazer o diagnóstico mais precoce. A importância era o envolvimento do indivíduo para os ensaios clínicos, terapêuticos. Por quê? Não existia uma medicação ainda para a esclerose lateral amiotrófica, mas havia a necessidade de se fazer pesquisa. Como nós vamos fazer pesquisa com uma doença rara? Uma doença que afeta um indivíduo para 100 mil pessoas por ano. Muito rara. Como nós vamos estimular um laboratório a trabalhar com uma medicação como essa? Um laboratório que gasta cerca de 20 anos para desenvolver uma medicação. E uma medicação desenvolvida do seu começo até a prateleira para chegar para o uso do indivíduo, ela custa próximo de R$1 bilhão. É muito dinheiro para isso. E R$1 bilhão divididos para poucos pacientes. Então não tem interesse que o laboratório faça isso. A não ser que nós coloquemos para ele certas facilitações. Dentre elas, o diagnóstico mais precoce possível. Para que a pessoa possa se envolver também em ensaios clínicos de pesquisa e de investigação. A procura, portanto, de um diagnóstico mais precoce, ela foi muito necessária. E essas reuniões, elas trouxeram essa possibilidade. E mais ainda, com a confirmação diagnóstica, entender quais são todas as etapas envolvidas no processo de neurodegeneração. Entendendo que a cascata toda que leva à neurodegeneração, nós começamos a criar possíveis medicações ou utilizar possíveis medicações para que elas possam inibir essa cascata e que leve ao processo de morte celular. São várias medicações testadas. Mas qual é o grande problema? Para se fazer um bom ensaio clínico, uma boa pesquisa clínica, nós precisamos de um certo número de pacientes.
E o número não é pequeno, o número é razoavelmente alto, para eu ter certeza que essa medicação ela funcione. Aí os estudos têm que ser muito bem feitos, muito bem coordenados. Como são esses estudos? O médico, ele informa, ele descreve, ele publica. Olha, eu utilizei um veneno de cobra, ou um sal, ou um chá específico, e eu verifiquei a mudança da história natural da doença. Ou seja, é uma informação médica, mas é uma qualidade pequena. Ou os indivíduos falam, eu fiz um estudo de coorte. Estudo de coorte, como que é esse estudo de coorte? Eu vejo aquilo que o indivíduo se expõe, por exemplo, ao sol. E eu vou ver que a exposição solar vai ocasionar uma doença mais frequente. Isso é um estudo de coorte. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Se ela leva a uma alteração mais frequente, por exemplo, de alteração renal, de alteração cardíaca, de alteração cerebral. Esse é o estudo de coorte, mas com uma população que eu procuro ver se tem essa forma de exposição contra outra população que não tem essa exposição. E vou ver se ela desenvolve a doença ou não. Isso é uma forma de investigação. Existe uma outra forma de investigação, que é o estudo caso-controle. Esse caso-controle, por exemplo, eu vejo se a pessoa tem uma doença e se ela tem alguma associação com outro problema. Por exemplo, o indivíduo que tem insuficiência cardíaca congestiva, aquele que tem a doença contra aquele que não tem a doença. E quantos desses têm hipertensão arterial sistêmica? E assim eu começo a ver qual é o fator de correlação existente entre os indivíduos. E as pesquisas laboratoriais. Nas laboratoriais, como que eu começo? Eu começo desenvolvendo uma substância, depois eu utilizo substância in vitro, depois em animais, depois na fase 1, que é no voluntário sadio, depois na fase 2, naqueles indivíduos que têm a doença, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica. Aí, dessas fases todas, eu acho que a substância ela é realmente eficaz, ela funciona, aí eu tenho que comprovar isso. Aí vem a fase 3. A fase 3 é aquela fase que eu utilizo sob uma forma duplo cego randomizada. Ou seja, metade da população de estudo toma a medicação e metade da população toma o placebo. Só que o médico não sabe quem é que está tomando o remédio e quem está tomando o placebo. E o paciente não sabe se está tomando o remédio ou o placebo. E eu faço o acompanhamento. 10 meses, 11 meses, 12 meses. Aí vou marcar ou a força muscular, ou a parte respiratória, ou a sobrevida do indivíduo, algum marcador para saber que houve uma mudança na história natural da doença. Isso aconteceu, por exemplo, com o Riluzol. Aí parece que melhora a história natural da doença. Por quê? Houve uma mudança num certo marcador. Mas aí eu vou para a fase 4. A fase 4 é para eu ver se tem efeitos adversos. E se esses efeitos adversos eles são piores que o possível efeito benéfico. Não houve efeitos adversos que fossem piores que os possíveis efeitos benéficos. Aí eu submeto essa medicação aos órgãos reguladores. Nos Estados Unidos, FDA, no Brasil, a Anvisa. Daí é que vem o selo para comercialização, prateleira e aquisição do indivíduo. Isso demora muito tempo. Veja só que, para desenvolvimento de uma medicação de 2 a 10 anos, em animais mais 5 anos, fase 1 mais 1 ano, fase 2, 2 anos, fase 3 a 4 anos, isso dá 20 anos, praticamente. Só que as medicações, elas vêm, as pesquisas, elas estão vindo junto. São várias pesquisas. E quando se fala de célula-tronco, é igualzinho. Quando se fala de terapia genética, é da mesma forma. E quando eu falo também em relação a outras medicações, é do mesmo jeito. Agora, como fazer tudo isso com uma incidência baixa de doença? Só tem um jeito. Abrela, arelas e outras associações sendo feitas de uma forma sistematizada. Não perder ninguém. E envolver todos os indivíduos para essa condição. Aí nós temos que procurar a força de evidência. Se aquilo que nós estamos vendo, se tem evidência realmente, para poder fazer a prescrição. Dentre as forças de evidências, uma delas tem evidência maior, que é a revisão sistematizada. Então eu pego os melhores trabalhos e eu avalio os resultados desses trabalhos. Ela é maior do que o estudo de coorte, que por sua vez a evidência desse é maior do caso controle, que é maior do série de casos, que é maior que a opinião do especialista. O que nós vemos muito em jornal, rádio e televisão é a opinião do especialista. Isso confunde muito o indivíduo que tem uma certa enfermidade. Isso confunde muito em relação ao envolvimento da pessoa numa certa proposta terapêutica. E cria falsa ilusão.
em muitos indivíduos. E muitos vão para locais que não são apropriados à procura de um tratamento. Exemplo, tratamento de célula-tronco na China, que tem acontecido. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, nós tivemos uma mudança enorme. Essa mudança ela aconteceu em 94, quando essa medicação chamada Riluzol, ela começou a ser utilizada em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. No primeiro trabalho feito com 155 pacientes, observou-se duplo cego randomizado em fase 3, observou-se uma sobrevida maior nos indivíduos que tomaram a medicação. Ampliou-se o trabalho para um número maior de pacientes, 959, multicêntrico, em vários países. E a diferença continuava, ou seja, dando uma sobrevida maior de 3 meses para os indivíduos que tomavam a medicação. Só que interessante, nessa época, os critérios diagnósticos para esclerose lateral amiotrófica eram critérios mais rígidos. Quando a pessoa ela se envolvia no tratamento, a doença já estava numa fase mais avançada. Quando pessoas se envolviam no tratamento, elas já tinham perdido muitos neurônios motores. Ou seja, já havia uma quantidade menor de neurônios para serem protegidos. É como um indivíduo que tivesse câncer de pele e começasse a utilizar o protetor solar, naquela época já tivesse os cânceres de pele já. Ou seja, nós temos necessidade de fazer uma proteção mais precoce. Daí, a doutora Lia Amado vai comentar bastante bem a respeito como que tem sido feito para acelerarmos o diagnóstico e especialmente para o envolvimento dos processos de neuroproteção. Porque houve uma mudança prognóstica. É possível fazer uma neuroproteção. O neurônio pode ser neuroprotegido. Se tem uma medicação que protege, pode ser que existam outras medicações também que protejam esse neurônio. E assim foram testadas várias medicações, então são várias drogas que estão sendo colocadas por vários organismos, e dentre elas, medicações como creatina, minociclina, e nós falamos, olha, pode utilizar o medicamento que se bem não fizer, mal não fará. Mesmo medicamentos do tipo assim, aminoácidos. Não é tão bem verdade desse jeito. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo com os pacientes e estamos aprendendo com os ensaios clínicos. Em laboratório, a minociclina funcionou muito bem. Em camundongos, com a forma familiar da esclerose lateral amiotrófica, que é o modelo animal, funcionou muito bem. Fase 1, segurança total, porque a minociclina é muito utilizada para acne, para evitar aquelas alterações na pele dos indivíduos, já existia no mercado há muito tempo já, portanto. Na fase 2, pareceu que funcionou, e os irlandeses se envolveram, portanto, em uma investigação bastante grande com a minociclina, 412 pacientes. Com 10 meses de tratamento, duplo cego, randomizado, eles tiveram que parar o tratamento. Porque na população deles, eles estavam tendo uma sobrevida menor. A população estava morrendo mais precocemente. Eles pararam, abriram um código, surpresa. Os indivíduos que estavam tomando o possível medicamento, eles estavam tendo uma aceleração da doença em 6 meses. Ou seja, ela estava sendo mais rápida na sua evolução. E a mesma observação foi feita quando os indivíduos estavam tomando aminoácidos ramificados. Aqueles aminoácidos que os atletas utilizam para terem mais energia. Isoleucina, leucina e valina. Então, ou seja, essas substâncias parece que elas abriam uma porta na membrana do neurônio para levar mais rapidamente a substância que é citotóxica para o neurônio, acelerando o seu processo de morte, diminuindo as neuroproteções naturais do indivíduo. Aprendendo, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com esses ensaios clínicos. Não podemos ter muita pressa. Lógico que é importante a pressa, mas há muita pressa aí, ela é danosa para as pessoas. Estamos aprendendo com os indivíduos. No mesmo congresso da Irlanda, aparece esse moço. Esse moço, ele não se mexe, só que independente. Como? Ele, com os olhos, ele fazia toda uma movimentação na sua tela de computador, e com essa movimentação na tela, ele fazia movimentação da cadeira, ele controlava o respirador, ele controlava a sua comunicação também. Ou seja, mantendo-se a autonomia, mesmo sem movimento. E era um indivíduo que dizia que ele era completamente autônomo. Vamos aprendendo. É importante, portanto, procurarmos alternativas para os indivíduos. Mas qual que era a ansiedade dele? 2005. A ansiedade dele era a célula-tronco. Célula-tronco, eu nunca tinha escutado nada a respeito de célula-tronco. Eu escutei pela primeira vez falar em célula-tronco em 1999, no 10º Congresso Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica. Doutora Letícia Mazzini, 4 anos depois,
ela apresenta o primeiro trabalho feito com célula-tronco em esclerose lateral amiotrófica. Foram 7 pacientes com esclerose lateral amiotrófica tratados, retirando-se sangue, ou seja, substâncias, medula óssea da região da crista ilíaca dos pacientes, trabalhadas essas células em laboratório, infundidas na coluna torácica dos indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Isso em 2003. Dizia ela que o procedimento ele era seguro, ele não trouxe nenhuma outra doença maior para os indivíduos. Achava ela que a evolução era mais lenta, só que os comitês de ética e pesquisa não liberaram mais tal forma de tratamento nos anos subsequentes. 2004, 2005, 2006, 2008 e houve uma liberação de continuidade no ano de 2009. Nós vamos apresentar o resultado para você que aconteceu agora na aula de amanhã. Apresentar. Então, portanto, é para vocês estarem aqui amanhã. Senão, até parece. Enquanto isso, o que nós temos em relação à literatura? Literatura, ela é fantástica. Uma das literaturas que eu mais gosto é dessa, do gibi. O gibi nos faz sonhar. Ele põe o futuro rapidamente na nossa mão. Aqui é uma história de 2003, do Paul Jenkins, temporada de caça, Hulk, o Demolidor. O Hulk, ele mexendo no reator atômico, ocorre uma explosão, e essa explosão faz com que ele tenha uma alteração no seu DNA. E essa alteração no DNA mexe com a vida do motoneurônio. E ele desenvolve esclerose lateral amiotrófica. Ele começa a ficar frágil. Os amigos dele do Quarteto Fantástico, lendo o que significa esclerose lateral amiotrófica, eles foram na mesma informação na internet que aquela senhora foi, eles não gostaram nada daquilo. Eles tentaram resolver o problema do Hulk. Eles criaram alternativas terapêuticas, com célula-tronco, terapia genética e uma máquina que entrava dentro do núcleo da célula dos indivíduos e que ia mexer no DNA do Hulk. E essa mexida na tentativa de fazer a reparação. Entretanto, mesmo com essa história no gibi, o Hulk continua com esclerose lateral amiotrófica. Ele persiste com esclerose lateral amiotrófica. E eles comentam lá no gibi. Aqui está o que significa esclerose lateral amiotrófica. É uma doença evolutiva, irreversível, incurável, fatal, mas não significa que não possa nada ser feito aos indivíduos. Muito pode ser feito para eles ainda. E se você quiser saber o que pode ser feito, acesse o site da Associação Americana, Lou Gehrig, e acesse também o site da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Olha que incrível, isso aparece uma história de gibi, lida por crianças, que aparece. Mas dentro dessa história, nós temos que manter as verdades. E manter também o sonho que o gibi nos traz. E se o indivíduo tem sintomas que interferem com a sua qualidade de vida, eles têm que ser combatidos, eles têm que ser controlados. E é possível para aqueles indivíduos com limitações que nós controlemos esses sintomas que são limitantes para eles. Os sintomas não são só físicos, os sintomas são também relacionados aos problemas da mente. Os sintomas não são só físicos, problemas da mente, são sintomas também relacionados à parte espiritual das pessoas. Nas nossas consultas médicas, nós estamos aprendendo. Nós fomos treinados para os sintomas físicos e alguns sintomas da mente. Pouco treinados para os sintomas que afetam a parte espiritual. Na nossa identificação dos pacientes, a história começa com identificação. Data de nascimento, não se pergunta para uma dama nem idade, nem peso. Portanto, data de nascimento. Mas aí tem várias informações relacionadas à identificação das pessoas, mas nós não perguntamos para os indivíduos o que eles acreditam. Em quem que eles acreditam? Nós perdemos uma oportunidade grande. E a parte espiritual, ela é necessária. E essas pessoas, elas foram nos ensinando também a avaliarmos e valorizarmos esses aspectos espirituais dos indivíduos. Eles foram nos ensinando. Se nós não fizermos uma boa avaliação desta sintomatologia, uma boa orientação, essas pessoas terão uma doença evolutiva que tornar-se-á limitante. Eles perderão a oportunidade de serem autônomos, como aquele paciente que foi para o congresso lá na Irlanda, daquela forma como estava lá. Custa caro aquilo? Custa muito caro. Mas se ele conseguiu, por que não outros podem conseguir? Se está escrito na nossa Constituinte que se o indivíduo tem direito a ir e vir, por que não? Por que ele não pode conseguir também? Portanto, nós temos que nos desenvolver. Nós conversaremos aqui também a respeito de uma boa orientação nutricional para os indivíduos, para que eles não cheguem nesse estado de caquexia e desnutrição. Que nós não tenhamos mais pacientes internados e da terapia intensiva. Como muito bem comentado aqui pela Leila e pela Cristina,
nossa, um aparelhozinho pequenininho chamado ventilador mecânico invasivo, chamado BiPAP. O primeiro BiPAP que eu tive contato com ele foi em 1993, e era grande, e a bateria era desse tamanho, para permitir que a pessoa pudesse ficar em casa. Porque esse paciente não queria de jeito nenhum ficar em hospital. Tudo foi feito em casa. E assim ele viveu mais 4 anos. E foi muito interessante, porque ele viveu plenamente. Não só na casa dele, como também ele adorava ir para a praia todo final de semana. Aí fizemos um acordo, porque o problema da praia, especialmente nessa época de verão que vai começar, o trânsito fica ruim. E o acordo era ir em uma condição de tráfego melhor em estrada. Mas ele viveu plenamente, mais desses 4 anos, com o primeiro BiPAP. E através dele é que nós conseguimos o envolvimento do Estado, daqui do Estado de São Paulo, da Secretaria Estadual da Saúde, em relação ao direito do paciente respirar. Respirar o ar da sua casa, não só o ar do hospital. Essa senhora encontrava-se internada em 1988, no Hospital São Paulo, na UTI, com esclerose lateral amiotrófica. Na papeleta dela escrito assim: paciente com esclerose lateral amiotrófica, tetraplégica, anácrica, disfágica, com insuficiência respiratória, insensível à dor. Ela só não reagia à dor. Como ela não mexia, porque ela não tinha nenhum movimento, as pessoas tocavam, estimulavam, tiravam sangue dela, ela não se movimentava. Então a pessoa que escreveu isso não imaginava o tanto de sofrimento que essa pessoa tem, tanto do ponto de vista físico, como mental, como espiritual também, sob essa forma colocada. Nós estamos aprendendo com esses pacientes que, para uma boa orientação terapêutica, para o tratamento desses múltiplos sintomas que vão aparecendo, há necessidade de um envolvimento de uma verdadeira equipe multidisciplinar. Fazendo parte dela, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, um engenheiro para a criação de alternativas para os indivíduos, o aspecto jurídico, serviço social, farmacêutico, odontológico, nutricional, fonoaudiólogo, enfermagem e o voluntário. O voluntário veio mudar muito a história natural dos pacientes com esclerose amiotrófica aqui no Brasil, em relação à própria Abrela, e tenho certeza absoluta em relação às arelas também, que aparecem. E qual que é o objetivo principal? Lógico, nós tentamos viver mais. Em 1950, a expectativa de vida que nós tínhamos era ao redor de 50 anos. E nós somos gulosos. 50 anos depois, nós aumentamos para 50% daquilo que nós tínhamos de expectativa de vida. 75 anos para as mulheres, 71 para os homens. Aumentou-se bastante. E dizem ainda, certos indivíduos, que eles nunca viram nenhum milagre. Como? 50% de milagres estão presentes nesses 50 anos que passaram. São vários milagres que aconteceram. Dentre esses milagres, falta, a gente quer um milagre maior ainda, ou seja, tem que viver mais tempo, por exemplo, 120 anos. Aqui é um senhor de 112 anos que vive em Vilcabamba. Vilcabamba é uma região muito interessante, que é no Parque Nacional, no Equador. É uma região bastante pobre. Engraçado, bastante pobre, só que as pessoas que vivem aqui, a expectativa de vida média delas, 90 anos. O que tem de diferente lá? Que aparece? Nós temos que aprender. A alimentação do Mediterrâneo, nós temos que utilizar e repetir aquilo que dá certo para certas populações. Mas não basta só longevidade, tem que ter qualidade de vida. Aí vem um outro conceito que nós estamos aprendendo com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é o conceito de qualidade de vida. Se nós formos lá na internet, qualidade de vida é uma percepção subjetiva dos aspectos importantes de vida de um indivíduo. E indivíduo, ele, embora seja uma coletividade, ele é único. Qualidade de vida pode ser interpretada por um indivíduo de uma forma completamente diferente por um outro indivíduo. Então, quando nós vamos fazer uma análise coletiva de qualidade de vida, muito cuidado, porque nós colocamos muitas coisas que não fazem parte da história de um determinado indivíduo. É a percepção, portanto, do indivíduo em relação à sua posição na vida, no contexto da cultura, sistema de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Em outras palavras, é a menor distância entre aquilo que eu quero e que eu posso obter. Eu tenho que colocar, portanto, objetivos. E esse objetivo não pode ser muito distante, ele tem que ser próximo da gente. Se a pessoa coloca um objetivo bem definido, que ele possa obter, ele tem qualidade de vida. Se ele colocar uma distância muito grande para que ele possa obter, ele não vai ter qualidade de vida. Nós estamos aprendendo com esses indivíduos. Aprendendo também que os vários sintomas causados pela esclerose amiotrófica, de uma forma direta ou indireta, eles têm que ser tratados.
E há várias medicações, medicamentos para todos esses sintomas. O grande problema é que os medicamentos eles trazem seus efeitos adversos. E o grande problema é se realmente essa medicação ela é útil para aquele determinado indivíduo. Daí tem que ter a esperteza do médico. E tem mais ainda, não pode onerar muito o paciente. Quando nós vamos às farmácias, nós ficamos assustados com os preços dos medicamentos. E se nós não fizermos uma boa abordagem econômica para o indivíduo, nós vamos exaurir os recursos, e recursos que serão importantes para a manutenção da qualidade de vida. Nós temos também que valorizar os aspectos chamados de cuidados paliativos. Ou seja, desde o diagnóstico, levando-se um apoio psicológico, levando-se o tratamento sintomático e otimizando as dificuldades que cada pessoa tem na sua evolução natural da doença. Se necessária for a introdução de um ventilador mecânico invasivo, se necessária for a utilização de uma gastrostomia endoscópica percutânea e as medicações e a alimentação necessária para eles. E que nós conversemos com as pessoas em cada etapa da doença. Não acelerar o desenvolvimento dessas discussões, mas você deve discutir. E até a discussão também da fase terminal e propriamente a morte. O médico não sabe trabalhar com morte, de jeito nenhum. Ele fica arrepiado com ela. E veja só, por quê? Porque ele quer evitar a morte de uma forma completa. Só que a morte é uma evolução natural da nossa vida. Não tem outro jeito, só que nós não aprendemos a trabalhar com isso. E postergar a morte, além do benefício do paciente, isso não é ético. É a eutanase. Tancredo Neves, primeiro, que aparece. A ortotanásia é a morte sem dor, em paz, digna e na hora certa. É isso que o médico tem que trabalhar. É nela que ele tem que investir. É dessa forma. Não acelerar sob uma forma de eutanásia, que é a morte sem dor, mas antes da hora. E não na mitanásia, que é a morte miserável, fora e antes da hora. Nós fazemos muitos erros em relação a esses aspectos. Nós temos que trabalhar, portanto, entendendo a autonomia à vida. E o indivíduo ele tem autonomia à vida, mas não autonomia para morrer. É aquela primeira resposta que a paciente queria de mim. Ou seja, que eu ajudasse a morrer. Essa é uma vida, completamente vida. Ou seja, estava acelerando uma discussão que não permitia naquele momento. E a autonomia à vida, ela encontra-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 18 de março de 99, que assegura ao paciente recusar tratamento para prolongar a vida. Mas nós poderemos muito bem estimular tratamentos para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. E se o médico ele se julga impotente para levar a essa necessidade terapêutica, ele pode abster-se de tratar aquele indivíduo, mas desde que tenha uma outra pessoa para tratar. E esse médico, se ele não estiver em condições de tratar essa pessoa, ele tem a obrigação de procurar um auxílio também, um auxílio até psicológico que aparece. A ela mexe muito. Ela mexia muito comigo em relação a essa insegurança que eu tinha, a essa incapacidade de dar para o indivíduo algo mais que ele estava procurando, que ele estava precisando. Essa era a simbologia dela, ela representava essas perdas para mim. E daí, estou falando um pouquinho mais a respeito de símbolo com vocês. Símbolos, são vários que nós temos. Veja as crianças pequenininhas, 3, 4 anos de idade, quando elas passam em frente ao McDonald's, elas sabem o que tem lá dentro do McDonald's. Isso é um símbolo muito forte. A nossa vida toda ela é feita de símbolos. Símbolo é um sinal de reconhecimento. O começo da simbologia representava simplesmente a amizade, que é a união entre as pessoas. Elas pegavam uma tabuinha, por exemplo, quebravam uma tabuinha, um ficava com uma parte, outro ficava com outra parte. Elas não são exatamente iguais, mas uma completava a outra. Era o sentido físico da união. Mas não era só o sentido físico da união, ela tinha o sentido também espiritual. Ou seja, quando as pessoas estivessem separadas, ao se encontrarem novamente, aquelas duas plaquinhas juntas, elas significavam a união. E a união de um tempo que estavam separadas. Isso é muito importante, isso em relação à nossa vida. E não é só isso. Se essas pessoas morressem, os seus familiares poderiam perpetuar a união dessas plaquinhas, no sentido de uma amizade que aparece. Daí que vem todos os símbolos que nós temos. Eles não são feitos ao acaso. Símbolo vem de simbalém, que é juntar, reunir. Ele é feito de algo reunido, lado visível, de uma realidade espiritual, que é a amizade entre os possuidores de ambas as partes. Simbolismo é a análise, representação e interpretação que conduz a um horizonte maior.
O horizonte não só geográfico, mas uma temporalidade também. Uma temporalidade bastante alta. Representa de uma forma perspectiva e interpretada socialmente e espiritualmente. Nós temos vários símbolos. Vocês vão escolher um deles aqui. Então veja só, que eu vou apresentar para vocês. Desses símbolos. Quem escolheu esse? Levanta a mão. Quem escolheu esse? Sabe o que significa, não? Esse símbolo? Quem escolheu esse? Este? 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 E este? E esse aqui quem escolheu? Ninguém, né? Escolheu esse. E ela está atrás de vários símbolos dentro dela. Ela traz o símbolo da morte versus a vida, da doença versus a saúde, da longevidade, da qualidade de vida, da espiritualidade. Eu fui aprendendo com os pacientes. Fui aprendendo o significado da palavra vida. O que significa vida? Se perguntar para você o que significa vida, muitas pessoas vão dizer que é um antônimo de morte. Nada disso. Uma reação química que ocorre de uma evolução continuada que tem. E isto que vem o antônimo de morte. E as pessoas, desde há muito tempo, já estão muito preocupadas com o que significa vida e morte. E para a nossa manutenção de vida, é importante que tenhamos vida após a morte. E essa manutenção já aparece desde o período paleolítico médio, que é 100 mil anos. E passamos para o paleolítico superior a 25 mil anos. A gente vai lá para a Grécia, na Acrópole. Na mitologia grega, fala-se muito a respeito dessa condição, vida e morte também. Dentro da mitologia grega, do heredograma, de Urano, Gaia, até vai Zeus, que aparece, tem a história do fogo, o fogo sagrado, que Prometeu trouxe para a Terra. Prometeu trouxe o fogo para a Terra e Prometeu ajudou os humanos a trabalharem com esse fogo. Esse fogo deu vida para os indivíduos de uma forma mais intensa, mais prolongada e com luz à noite também e com a possibilidade de cozer os seus alimentos no período noturno. E Deus não gostou muito disso e fez com que Prometeu tivesse o seu castigo. E o seu castigo foi acorrentado no Cáucaso. Ele foi acorrentado no Cáucaso e o castigo dele qual que era? O fígado dele todos os dias seria devorado por uma ave de rapina. E o castigo dele era, não vai morrer, você vai viver. Como é que um indivíduo poderia viver sem o fígado? Célula-tronco. Célula-tronco no período noturno. Ele tinha recuperação hepática no período noturno. No dia seguinte tinha um fígado novo, novinho em folha. E a ave de rapina ia lá e comia de novo. E à noite ele recuperava, ou seja, o castigo eterno. E o irmão dele, Prometeu, teve outro castigo. Qual que é um castigo pior ainda para um indivíduo masculino? Uma mulher tinhosa. E essa mulher tinhosa, cheia de dons, chamada Pandora. Pandora foi feita sob uma forma de muitos dons, e ela veio para frequentar a vida de Prometeu, só que ela trouxe numa caixinha, quando aberta, todas as desgraças povoando a cabeça dos seres humanos. Raiva, ódio, desventura e vários outros problemas que aparecem. Dentro da história grega, nós temos Hipócrates, que praticamente nós acompanhamos aquilo que nos ensinou. Dentre os seus aforismos, tem as moléstias que não são curadas com remédios, curam-se com ferro. As que não são curadas com ferro, curam-se com fogo. E as que não são curadas com fogo, são consideradas incuráveis. Por exemplo, a própria esclerose lateral amiotrófica. E esses foram os castigos que vieram na caixinha de Pandora também, as doenças degenerativas, evolutivas, irreversíveis e incuráveis. Só que vinham com doenças. E não haveria nenhum ser humano sem doenças. Não haveria nenhum ser humano sem doenças. Esse foi o castigo para povoar os humanos também. Só que Hipócrates nos ensinou uma coisa muito interessante. É o aspecto de saúde. E esse aspecto de saúde vem para a Organização Mundial da Saúde, que é o aspecto gostoso físico, mental, espiritual e social, acompanhando os indivíduos. Não se fala aqui que não tenha doença. Não existe um ser sem doença.
Quando é que o indivíduo está com saúde? Quando ele tem a capacidade de aproveitar a vida, a capacidade de enfrentar os desafios. Das nossas reuniões com os pacientes, nós vamos aprendendo. Puxa vida, como que eles nos ensinaram saúde? Em todos os momentos. Através da capacidade de enfrentar novos desafios. Cláudia Gorte. E vários outros pacientes que foram nos ensinando. O envolvimento com os aspectos sociais, o envolvimento do dia a dia. Eles foram nos ensinando alternativas para que nós ultrapassássemos as nossas dificuldades. Eu comecei a me apaixonar com esses pacientes. E aprendendo a ficar apaixonado pela vida em todos os seus momentos. O que eles tinham de diferente, esses indivíduos? Eles tinham muita coisa diferente. Essa doutora Lulé, Dorothée Lulé, da Alemanha, ela apresenta um trabalho muito interessante nesse congresso mundial. Os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eles são diferentes. Eles são tremendamente amáveis. Eles têm alguma coisa na região do sistema límbico que faz com que nós nos apaixonemos por eles. Eles são deliciosos, eles são gostosos. E isso acontece realmente. Esse moço, 35 anos de idade, ele escreve um livro, igualzinho do monstrinho. Aprendendo a cair, elogio de uma vida. E ele escreve lá, a violência que sofro todos os dias, ela é lenta e minuciosa. É a violência produzida por uma enfermidade degenerativa que me esgota lentamente. Esclerose lateral amiotrófica. Todos os dias aprendo que a violência é uma atividade da mente e não física. Estou aprendendo a suportar o dano físico, mantendo a calma interior. Estou vivendo. Cada dia sob uma forma mais intensa e mais gostosa que outro. Os ensinamentos dos pacientes, eles trazem coisas lindas para nós. Uma delas, a vida não é um problema, é um mistério. Os problemas devem ser resolvidos, o mistério não. Aceitar a morte é viver com profundo sentido de liberdade. Isso aqui é uma história do pássaro. O pássaro foi contado nas nossas reuniões. O indivíduo traz essa história. O aluno e seu mestre. O aluno pega um pássaro e põe na mão. Mestre, o pássaro está vivo? Qual que era o objetivo dele? Se ele dissesse, não, ele está vivo, ele esmagaria o pássaro e mostraria morto. Não, ele está morto e deixaria o pássaro voar. Ou seja, o mestre estaria completamente errado em todos os momentos. Porque o mestre responde para ele, meu caro aluno, tudo depende de você. E assim é a vida. É igualzinho. A vida é um pássaro que está dentro da gente. É a mesma forma. E alguns não vivem nem um dia, não voam nem um dia. E nós aprendemos muito também com um certo indivíduo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu 354 a 430 anos. Ele nos ensina muito a relação do tempo. O tempo e a parte geográfica. Como se fosse a pegada, a passada. Quando nós vemos uma marca no chão, significa que alguém lá no passado deixou essa marca. Então, ou seja, ela representa o passado. Mas se a marca está presente aqui, ela é presente. E se ela está presente aqui, se eu não vejo quem está colocando essa pegada, esse indígena se encontra no futuro. Ou seja, o tempo é uma questão de mente também. Então, nós temos que fazer o tempo de acordo com a nossa mente. E você consegue mudar conforme a sua necessidade. O tempo, ele está na alma do indivíduo. Ou seja, a sede do tempo está presente na parte mais interna que a pessoa possa ter. Ele faz parte da criação. O tempo é a criatura. E por que você está muito preocupado em relação à longevidade? Se ele faz parte de você já. Tem uma variável que já faz parte de você. Em relação aos desejos. Nós temos desejo da célula-tronco. Nós temos desejo de terapia gênica. Nós temos desejo de um medicamento novo. O desejo, de acordo com Platão e Descartes, o desejo faz sofrer o indivíduo. Ou seja, para cada 10 desejos que nós temos, 9 são não satisfeitos. E quando um desejo é satisfeito, nós queremos mais 10. Não tem dúvida disso. E passa muito rápido. Então o desejo não é uma coisa boa que pode estar presente. O desejo, ele não causa nem bem-estar e nem repouso para os indivíduos. Em relação àqueles símbolos que vocês escolheram, o que eles representam? A quadriga é o símbolo do tempo, que está de novo em Santo Agostinho. Adoção, solidariedade. Os voluntários, eles fazem isso em relação à esclerose lateral amiotrófica, na simbologia muito forte. E quando nós não fazemos isso, é o símbolo do abandono. Os números, em relação aos ângulos que existem em cada número desses. E há indivíduos que vivem praticamente sem ângulo nenhum, que aparece de uma forma arredondada. Os 3 pontos,
que representa as luzes, as trevas, o tempo, o passado, o presente, o futuro, a sabedoria, a força e beleza, nascimento, vida e morte, liberdade, igualdade e fraternidade. O trísco, ele é um símbolo bastante utilizado pelos celtas, que representa o nascimento, a vida e morte. Veja só o ciclo que vai acontecendo. O corpo, mente, espírito, o céu, o mar e a terra. O 7. Nossa, quando que aparece os 7 pecados capitais, pintou os 7, e assim vai embora em relação à simbologia. A morte. A morte, que nós temos medo dela, mas a morte, ela representa o morrer para um estilo de vida profano, acompanhado de um renascimento espiritual. Uma vida eterna, sob a forma de ressurreição, que é o mito de Deméter e Perséfone. Perséfone é representada pela espiga de trigo, ou seja, nova vida, o alimento que aparece, o pão de cada dia. A alma, que nós conhecemos da nossa forma religiosa, a cruz em relação aos católicos, que a origem e significado traz sempre a intersecção por 2 eixos opostos, um vertical e outro horizontal, que representam lados diferentes, como o sol e a lua, o masculino e o feminino, a vida e a morte. E nos orientais, o yin e yang, que aparece também no início da vida, que aparece. Nós somos todos vindos dessa história muito linda, começada há 5 bilhões de anos, onde que uma estrela muito velha, ela explode, e a explosão dela levou de encontro a uma coluna de gás presente que estava girando, e essa estrela que explode, ela levou todos os elementos que nós conhecemos, que são os elementos daquela cartela periódica que nós temos lá. Dentre esses elementos, o carbono, o hidrogênio, e esses elementos foram se aglomerando, se acumulando, e aqueles que ficaram na parte equatorial levaram à formação dos planetas sólidos. Dentre eles, a Terra, Marte e Vênus. E aqueles que ficaram mais na periferia são os planetas gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas todos eles têm em comum o quê? O carbono, o hidrogênio, o fósforo e o nitrogênio, que foram daquela estrela primária que explodiu completamente. Ou seja, todas as células que nós somos compostos contêm esse elemento dessa explosão originária, daquela forma inicial. Ou seja, nós todos que estamos presentes aqui nesse recinto, nós temos algo em comum. E se algo em comum, sem dúvida nenhuma, são esses elementos originários daquela estrela que explodiu e que nos fazem ficar unidos. E essa união é que nos fazem o existir sob uma forma plena. E quando nós falamos que o paciente ele é o centro de tudo, quando várias outras pessoas estão envolvidas para isso, é como se fosse essa história desses elementos unidos para um bem comum. E não é só do paciente, é para a manutenção da própria sociedade também. Isso vem de encontro à nossa forma de ser como profissional da área da saúde. Em relação à parte médica, o médico ele tem que se cuidar, é o cuidado individual. O médico ele tem que ter o cuidado coletivo, para que ele possa cuidar daquele que necessita do cuidado específico. E todos os outros profissionais da saúde, da mesma forma, eles precisam da mesma forma terem esses cuidados. E de que forma que eu posso fazer esse cuidado? Mantendo-me saudável. Então nós temos que aprender com os pacientes, com esclerose lateral amiotrófica, para que nós possamos manter a nossa saúde plena, para que possamos cuidar de uma forma mais plena para os indivíduos. Quando nós falamos em relação aos profissionais da área da saúde, nós temos que utilizar as redes de apoio social, nós temos que aprender o sentido de vida, as aptidões de sentimento e controle da própria vida, a autoestima da aceitação de si mesmo e o senso de humor. Temos que manter um bom senso de humor para que possamos cuidar. Cuidar é uma palavra que nós utilizamos de uma forma bastante peculiar e comum, mas o que significa cuidar? Cuidar é muito forte. Cuidar vem do latim cura, coera, cura, relações de amor e amizade. Não estou falando que a pessoa ela vai ter aquela sua doença controlada sob uma forma plena. Expressa a atitude de preocupação e de inquietação pela pessoa ou por objetos estimados. E há 2 maneiras básicas de existir, pelo trabalho ou pelo cuidado. Tem uma fábula muito interessante em relação ao cuidado. Cuidado, ele deu forma, é um ser mitológico, ele pegou uma matéria que estava Géia, na Terra, dessa matéria ele fez uma figura que linda, mas que ficava parada. Deus foi lá e deu uma respirada forte naquela figura, começou a se mexer, começou a ter vida. E cuidado, tentou dar um nome para essa figura. E dizer, calma, não, quem vai dar o nome sou eu, porque fui eu quem deu vida para essa figura. Discussão feita e Géia, mulher, espera, calma.
essa figura tem minha matéria aí. Então eu que vou dar o nome para ela. Isso eles pediram ajuda de Saturno, Deus do tempo. Saturno veio, escutou aquela discussão toda, e naquela discussão toda que ele disse, ele falou o seguinte: Zeus, a você que deu vida a essa figura, quando ela morrer, o espírito dela voltará para você. Géia, você que deu a matéria para essa figura, quando ela morrer, ela voltará para você. E a você cuidado. Enquanto essa figura viver, você vai tomar conta dela sob uma forma plena, para que ela possa realmente viver sob uma forma digna. E essa figura, como que ela vê da parte mais rica da terra, da parte chamada humus, ela vai se chamar homem. E esse indivíduo só poderá ser considerado homem se ele for muito bem cuidado dentro da sua vida. Portanto, quando nós temos contato com indivíduos, nós temos que cuidar de uma forma adequada para que essa pessoa ela possa ser chamada de humana e ser humanizada. Essa é a principal preocupação para a nossa relação entre as pessoas. Portanto, o profissional da saúde, ele tem que aprender a cuidar. E esse é o sentimento maior que nos diferencia de outros elementos. Quando vocês não escolheram a âncora é muito interessante. Ela é o semicírculo virado para cima, ela representa o mundo espiritual. Coroado pela cruz da matéria, que representa a existência real e contínua no mundo material. Ela simboliza a firmeza, a tranquilidade, a fidelidade. Ela representa a parte estável do nosso ser. O refúgio de um marinheiro, ou seja, a esperança, que permite chegar a um porto seguro junto à divindade. E quando nós voltamos a Santo Agostinho, ele fala que o desejo não é muito bom. Para que a pessoa possa viver de uma forma plena, ela tem que ter a lembrança presente das coisas passadas, a visão presente das coisas presentes e a esperança presente das coisas futuras. E quando nós voltamos lá em Pandora, o que veio para contrabalancear todas as desgraças que vieram povoar o ser humano? Aquele que foi pouco cuidado, ou estava sendo cuidado de uma forma não plena. A esperança. A esperança ele estava presente nas engrenagens daquela caixinha. Essa esperança ela veio contrabalancear todas as perdas colocadas pelos indivíduos. Portanto, nós estamos aprendendo com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. É a esperança. E quando nós colocamos o decálogo do médico, do bom médico, não tenha dúvida nenhuma que deixe o médico sempre uma porta aberta à esperança. Em relação ao paciente, é a mesma coisa. O paciente, de jeito nenhum, ele pode perder a esperança. A esperança é um milagre divino. É um milagre que acontece todos os dias. E há pessoas que nunca viram milagre. Olha só que coisa interessante. Isso vai de encontro ao centro de cura que aparece. O centro de cura é uma arte de viver e de amar. Terapia vem de duas palavras gregas, tera, que é porta, janela, poia, que é criação. E onde que está essa porta? Em nós mesmos, dentro da gente. Não está em ninguém mais. Nós temos que aprender a abrir essa porta. Se você abre essa porta, você pode ir e vir. Para esse indivíduo, não tem morte. Ela é contínua de uma forma vida, plena e bem cuidada pelos indivíduos. E aqui eu conto de novo a história da Lady Queresa, que é aquela senhora que veio ao consultório há 6 anos. Com aquela história, com aquela ansiedade dela. E a evolução dela foi uma evolução dramática, porque em 2 anos ela encontrava-se tetraplégica, anátrica, disfágica, com gastrostomia endoscópica percutânea, com nutrição enteral, com ventilador mecânico não invasivo. Só que essa paciente continuou viva. E ela, para cada desenho que o neto dela fazia, ela começou a fazer uma poesia. E poesia, ela traz todos os sentimentos, através da comunicação ocular só, todos os sentimentos que devem povoar o indivíduo. Entre eles, de viver de uma forma plena, não só em casa. Ela faz questão de ir aos shows de música, em cama hospitalar. As casas de show tiveram que aprender a adaptarem-se a essa senhora. E ela vai. E aos livros que ela publica, em relação às poesias, a publicação dele sempre é feita, o seu lançamento é feito no local público também, em que ela está presente, nós temos que aprender a levá-la. E dentre as poesias dela, ela traz o significado da palavra Zeus.
Olha só que interessante. Deus em grego assume o caso genitivo, a forma dios, que é quos. Dios em latim derivou dios, que é luminoso do céu. Que deu divus, divino. Que deu dias, que é igual ao dia, a presença do sol. Que deu dias Peter, o pai do dia. Que para os romanos deu Júpiter, ou seja, Júpiter, que é o Zeus para os romanos, que é a forma invocada para Deus, lá para os romanos. Que dessa palavra deu jour em francês, Dieu em italiano, dia. Que deu roque jour, que deu hoje, esse dia. E ela coloca o seguinte: o que vale é esse dia, o que vale é esse dia luminoso, o que vale é esse maravilhoso momento que Deus permite que nós tenhamos. E ela permitiu trazer essa poesia para vocês. Dessa poesia, o livro Letra da Minha Emoção, tem meio-dia tem noite, meia-noite tem dia, metade da noite não é do dia. Em noite de sol, tem lua no dia, ninguém diria que a vida é vazia. E viva a poesia, bom dia. E ela diz: muito obrigada pela oportunidade de existir e muito obrigada pela oportunidade de dividir com vocês os cuidados que eu tenho da minha filha, os cuidados que eu tenho das minhas cuidadoras, do cuidado que eu tenho das pessoas que me são muito queridas, incluindo-se o meu neto, e que eu possa continuar havendo esses dias luminosos, fantásticos, maravilhosos, como esses aqui. Agradeço a vocês a oportunidade desse dia. Obrigado.